Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Virtudes. Nós estamos na série sobre perdão. Nós iremos trabalhar 8 dias falando sobre o perdão. Hoje é o nosso segundo dia e no nosso segundo dia nós iremos falar o quê? O exemplo de Jesus no perdão. Ou seja, é muito bom na vida copiarmos alguém, é muito bom na vida, para dizer melhor, nós termos uma pessoa para se espelhar. Jesus é o melhor exemplo para se espelhar em tudo na vida. E tratando-se de perdão, Jesus é excepcional. É uma pessoa que realmente deixou boas marcas, deixou referência, deixou bom exemplo, deixou para nós um exemplo vivo e verdadeiro de como viver verdadeiramente o perdão. É fácil perdoar? Claro que não, claro que não. Não é fácil perdoar. Então é uma alegria imensa ter você aqui conosco, estar conosco nesse segundo dia dessa série Perdão. E aí eu convido a você a dar seu like, convido você a convidar outras pessoas a fazer parte dessa nossa comunidade, fazer parte desse nosso time, o time de pessoas que querem ser virtuosas, o time de pessoas que querem construir uma história diferente, não ser diferente. Nós não somos diferente de ninguém. Simplesmente nós precisamos aplicar coisas que outras pessoas não têm aplicado, viver o que outras pessoas não têm vivido, ser o que muitas outras pessoas não têm sido. Nós temos uma identidade forte. Nós pertencemos ao time de Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos cristãos. O cristão tem que ter atitude, tem que ter comportamento, tem que ter hábitos totalmente diferentes. Da minha parte, quando eu comecei a aprender sobre desenvolvimento humano, quando eu comecei a aprender sobre a inteligência emocional, comecei a aprender sobre as coisas de Deus, tudo mudou na minha vida. Nunca mais a minha vida se tornou a mesma. É difícil, é desafiador, mas é gratificante. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o cristianismo. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse buscado o autoconhecimento, a autoconsciência. Eu não sei o que seria da minha vida. Minha vida se tornou uma nova vida. Eu consegui alinhar o meu propósito, eu consegui alinhar minha vida matrimonial, minha vida profissional, minha vida financeira. Ela se tornou outra depois que eu busquei o autoconhecimento. Então, nessa série de hoje, aliás, nesse tema de hoje, o exemplo de perdão de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 23, no versículo 34, a leitura diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus pedia ao Pai misericórdia para com aqueles que estavam fazendo mal com ele. Ou seja, veja quanta sabedoria. Veja a inteligência de Jesus. Humanamente falando, o que é que nós iríamos fazer? O que é que eu iria fazer? Eu iria retribuir talvez o pior para aquela pessoa. Por isso que é importante a gente aprender com Jesus, é por isso que é importante nós termos Jesus como exemplo para a nossa vida. Porque Jesus é uma pessoa virtuosa. Jesus foi 100% divino, é 100% divino, mas não podemos esquecer que Jesus ele foi 100% humano. Então a nossa natureza ela é completamente humana. Mas a partir do momento que Jesus ele veio ao mundo e ele se deu como presente por cada um de nós. Na cruz, nós herdamos aquilo que nós tínhamos perdido no Jardim do Éden. O quê? 100% da nossa espiritualidade, 100% da nossa identidade como imagem e semelhança do Criador. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Presta bem atenção, Jesus usou aí a consciência plena. Aquela consciência que ele filtra, aquela consciência que ele consegue analisar e identificar o ato daquelas pessoas contra ele, aquele ato de inveja, aquele ato de ciúme, aquele ato de divisão, aquele ato de partido, para dizer melhor, perdão.
Jesus ele consegue identificar. O que acontece muitas vezes conosco quando nós não temos essa consciência plena? Quando a nossa consciência é relativa, muitas vezes acontece conosco, em momentos nós temos a consciência e perdoamos, outros momentos nós não perdoamos, em alguns momentos nós estamos ali, digamos, estável, e outros momentos nós não estamos estável. Isso é quando a nossa consciência ela é relativa, e quando a nossa consciência naquele momento ela está disfuncional, ou seja, nós perdemos o equilíbrio. E aí a gente faz porcaria. Por quê? Porque afetou o nosso ser, afetou a nossa identidade, afetou a nossa carne, chegou na nossa ferida. Quando isso acontecer com você, fica tranquilo, fica em paz. Não dá atenção, não se importa com as pessoas que te acusam. O importante é você voltar atrás, o importante é você identificar, o importante é você entender de fato quem você é. Qual que é a tua missão aqui na Terra? Qual que é o teu propósito aqui na Terra? Isso é o que é importante. E viver as virtudes. E colocar as virtudes em prática. Quem vive as virtudes, vive a santidade. Quem vive as virtudes, vive a bondade. Quem vive as virtudes, vive os mandamentos, vive a lei. Quem vive as virtudes são pessoas que estão em busca da perfeição. São pessoas que entenderam verdadeiramente. São pessoas que entenderam verdadeiramente. Jesus diz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Preste atenção, aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquele tio, aquele sobrinho, aquela sobrinha, aquele amigo, aquele companheiro de trabalho que te prejudicou. Se ele tivesse consciência verdadeiramente dos danos que ele está te causando, será que ele fazia? Faz não. Não faz. Por que não faz? Porque se ele tivesse consciência, ele era uma pessoa virtuosa, ele era uma pessoa cristã, ele era uma pessoa que buscava a santidade, ele era uma pessoa que buscava ser perfeito. E se ele te causou mal, é porque ele pensou nele. Se ele pensou nele, é porque ele foi egoísta. Se ele foi egoísta, é porque ele está longe dos mandamentos. Ele está longe da SE. O que foi que eu ensinei? A SE é o que para nós? A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Está longe da SE, do si. Então nós precisamos buscar entender. Quando alguém te fizer mal, a partir de hoje, primeiro é coisa que você vai ter que ativar, para não deixar o seu humano gritar em você, fazer tudo de contrário com você. Primeira coisa que você precisa: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Você diz para você mesmo, como muitas vezes eu faço comigo: Alderney, eles não sabem o que estão fazendo. Se eles tivessem consciência do que eles estão fazendo, eles não fariam. É fácil chegar a esse nível? Não! Nós iremos errar, sim. Nós iremos falhar, sim. Mas qual é o nosso propósito? Acertar. O nosso propósito é vivermos a perfeição. O nosso propósito é construirmos a paz no mundo. Para mim levar a paz ao mundo, primeiro eu preciso o quê? Viver a paz. Viver a paz. Viver o reino de Deus é estar de bem com si mesmo. É estar de bem com o próximo. Só então nós estaremos de bem com Cristo. Quantas pessoas pensam que estão de bem com Cristo, elas não estão de bem com o próximo, e olhe que aqueles mais próximos ainda, seus filhos, seus irmãos, seus tios, seus pais, seu cônjuge. E eles caem no engano de achar que estão em paz em Cristo. Cristo te ama, Cristo te abraça, Cristo te abençoa, Cristo não te rejeita, mas não caia no engano. Esse canal de virtudes, ele quer trazer consciência aqui aos católicos. Há muitos católicos inconscientes, há muitos católicos que não são virtuosos. O que mais nós temos é católicos que não sabem da verdade. Aliás, até sabe da verdade, mas não vive. Por quê? Porque eles vivem baseado em comportamento que eles trazem dos seus antepassados, ou talvez de uma cultura que apresentaram, impregnaram neles. Para finalizar esse nosso segundo bloco, eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos seguir o exemplo de Jesus.
para poder perdoarmos. Essa é uma ferramenta poderosa. Segundo, entendermos que tipo de consciência se encontra dentro de nós para vivermos o perdão. A consciência plena, a consciência relativa ou a consciência disfuncional? Qual é o nível que você se encontra? Traga ele para um nível mais perfeito. Jesus trazia a consciência plena. Todos nós queremos viver essa consciência, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos gestos, o que é que eles dizem respeito à nossa consciência? Por exemplo, eu ainda não estou totalmente na consciência plena. Estou mais para a consciência plena do que para a relativa. Mas em muito tempo na minha vida eu vivi o quê? A consciência disfuncional. Eu não tinha consciência, eu não tinha entendimento de que como católico eu tinha que fazer isso e aquilo. Eu tinha sim as virtudes humanas, morais, no qual meu pai me ensinou e que foram muito boas. Mas havia disfunção. Lá na frente eu trouxe ela para a relativa e hoje a minha meta, o que eu mais sofro hoje é para trazer meus hábitos, meu comportamento, minhas atitudes, minhas virtudes à plenitude. Esse é o caminho. Fica essa mensagem nesse segundo bloco e nós iremos para o terceiro. Espero você amanhã. Fica na paz, um forte abraço.